Você já imaginou descobrir um segredo capaz de mudar para sempre a sua família e o destino de tudo aquilo que seus pais construíram com tanto sacrifício? Eu sou a Mariana, e hoje vou te contar como herdei a empresa pela qual meus pais suaram por anos, e como, ao revelar um segredo inesperado, transformei não só a nossa história, mas a vida de todos ao nosso redor. Prepare-se para uma jornada de emoções, escolhas difíceis e recomeços. Se você acredita que coragem e amor podem mudar destinos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Vamos juntos! As luzes do salão de festas refletiam nos copos de cristal, lançando pequenos arco-íris sobre as mesas decoradas com flores brancas e azuis. Eu estava ali, no centro de tudo, sentindo o peso de cada olhar, cada sorriso forçado, cada palavra sussurrada entre goles de espumante. Era para ser uma celebração, o aniversário de 40 anos da empresa da minha família, a mesma empresa que meus pais construíram com as próprias mãos, tijolo por tijolo, suor por suor. E agora, era minha. Mas ninguém sabia o que eu estava prestes a revelar naquela noite, nem mesmo meus pais, que me olhavam do outro lado do salão, orgulhosos e, ao mesmo tempo, distantes. Eu me lembro do momento exato em que decidi que aquela noite seria diferente. Não seria apenas mais uma festa de família, com discursos ensaiados e sorrisos de fachada. Eu precisava, contar a verdade. O segredo que eu carregava há meses, talvez anos, e que mudaria tudo. Mas antes de chegar a esse momento, preciso voltar um pouco, para que você entenda como cheguei até ali, com o microfone na mão e o coração batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Meus pais, Ana e Roberto, sempre foram exemplos de dedicação. Cresci vendo os dois acordarem antes do sol nascer, preparando o café da manhã juntos na cozinha pequena do nosso antigo apartamento, discutindo planilhas e contratos enquanto eu tentava me concentrar nos deveres de casa. A empresa, uma pequena fábrica de móveis artesanais, era o terceiro membro da nossa família. Lembro do cheiro de madeira recém-cortada, das mãos do meu pai sempre ásperas, da minha mãe com manchas de tinta nos dedos, sorrindo mesmo quando estava exausta. Quando eu era criança, achava bonito. Depois, na adolescência, comecei a sentir raiva. Raiva de nunca termos férias de verdade, de ver meus pais mais preocupados com prazos de entrega do que com as minhas notas na escola. Raiva de ouvir, nas festas de família, os tios dizendo que eu tinha sorte de um dia herdar tudo aquilo, como se fosse um presente, e não uma responsabilidade esmagadora. Aos 25 anos, depois de me formar em administração, voltei para casa. Meus pais estavam cansados, mas não admitiam. A empresa tinha crescido, agora com mais de 50 funcionários, contratos com grandes lojas, mas também dívidas, processos, concorrência desleal. Eu entrei para ajudar, mas logo percebi que, na verdade, eles esperavam que eu salvasse tudo. E eu tentei. Deus, como eu tentei! Foram anos de noites em claro, de discussões acaloradas na sala de reuniões, de lágrimas escondidas no banheiro. Eu me tornei dura, prática, eficiente. Fiz cortes, modernizei processos, trouxe tecnologia, demiti pessoas queridas. Meus pais me olhavam com uma mistura de orgulho e tristeza, como se eu estivesse matando algo sagrado. Mas a empresa sobreviveu. Cresceu. E, há 2 anos, eles finalmente me passaram o controle total. Foi nesse momento que o segredo começou a se formar. No início, era só uma suspeita, um incômodo. Depois, virou uma certeza dolorosa. E, por fim, uma decisão. Naquela noite, enquanto os convidados brindavam e riam, eu me sentia sozinha. Meu marido, Daniel, tentava me animar, mas eu via nos olhos dele a preocupação. Ele sabia que eu estava diferente, mais distante, mais fechada. Nossos filhos, Lucas e Sofia, corriam entre as mesas, alheios ao peso que eu carregava. Meus pais, sentados juntos, pareciam mais velhos do que nunca. Quando o mestre de cerimônias me chamou ao palco, senti as pernas tremerem. Peguei o microfone, respirei fundo e olhei para a plateia. Vi rostos conhecidos, funcionários antigos, clientes, amigos de infância, parentes distantes. Todos esperando o discurso da nova geração, a filha que deu certo. Boa noite a todos, comecei, tentando controlar a voz.
Quero agradecer por estarem aqui, celebrando conosco esses 40 anos de história. Sei que muitos de vocês acompanharam cada etapa dessa jornada, alguns desde o início, outros mais recentemente. Mas todos fazem parte dessa família, dessa empresa que é, para mim, muito mais do que um negócio. Parei por um instante, sentindo o silêncio se espalhar pelo salão. Hoje, quero compartilhar algo que nunca contei a ninguém. Um segredo que carrego comigo há algum tempo, e que acho que chegou a hora de dividir com vocês. Vi meu pai se mexer na cadeira, minha mãe apertar a mão dele. Daniel me olhava, tenso. Continuei. Quando assumi a empresa, há 2 anos, encontrei documentos antigos, contratos, registros que nunca tinham sido revisados. No começo, achei que era só burocracia, mas, aos poucos, percebi que havia algo errado. Descobri que, nos primeiros anos, meus pais fizeram sacrifícios que ninguém imagina. Eles venderam tudo o que tinham, inclusive a casa dos meus avós, para manter a empresa viva. Mas não foi só isso. Minha voz falhou. Senti as lágrimas ameaçando cair, mas continuei. Descobri que, durante anos, minha mãe trabalhou em 2 empregos, um deles à noite, para pagar dívidas que meu pai nunca teve coragem de contar para ninguém. Ela saía de casa depois de me colocar para dormir e voltava antes de eu acordar. Meu pai, por sua vez, pegou empréstimos em nome de amigos, colocando em risco não só o nosso futuro, mas o deles também. O salão estava em silêncio absoluto. Eu podia ouvir o som do meu próprio coração. Mas o segredo maior não é esse, disse, olhando diretamente para meus pais. O segredo é que, há 6 meses, recebi uma proposta de compra da empresa. Uma proposta milionária, que resolveria todos os nossos problemas financeiros, garantiria o futuro dos nossos filhos, dos nossos funcionários. Eu pensei muito, conversei com Daniel, perdi noites de sono. E decidi não vender. Houve um murmúrio entre os convidados. Vi alívio e decepção misturados nos rostos. Eu não vendi porque percebi que essa empresa não é só nossa. Ela é de todos que passaram por aqui, que deram seu suor, suas vidas. É de vocês, meus pais, que sacrificaram tudo. É dos funcionários que ficaram quando tudo parecia perdido. É dos clientes que acreditaram no nosso trabalho. E, principalmente, é minha, mas não no sentido de posse. É minha responsabilidade, meu legado. E eu quero honrar isso. As lágrimas finalmente caíram. Senti um peso sair dos meus ombros, como se, ao dizer em voz alta, eu finalmente pudesse respirar. Mas tem mais uma coisa, continuei, enxugando o rosto. Eu decidi que, a partir de hoje, a empresa vai se tornar uma cooperativa. Todos os funcionários terão participação nos lucros, todos terão voz nas decisões. Não quero mais carregar esse fardo sozinha. Quero dividir, compartilhar, construir juntos. O salão explodiu em aplausos. Vi meus pais chorando, abraçados. Daniel veio até mim, me abraçou forte. Meus filhos correram para o palco, me abraçaram pelas pernas. Eu me senti, pela primeira vez em anos, em paz. Mas a história não termina aqui. Depois do discurso, fui até meus pais. Eles me abraçaram, chorando. Por que você nunca contou? Perguntei à minha mãe, ainda sentindo o cheiro do perfume dela, misturado ao cheiro de madeira que parecia impregnado em tudo. Porque era nosso jeito de proteger você, ela respondeu, a voz baixa, trêmula. Queríamos que você tivesse uma vida melhor, que não precisasse se preocupar. Meu pai, sempre tão calado, olhou para mim com os olhos vermelhos. Eu errei muito, filha. Coloquei tudo em risco. Mas você salvou tudo. Ficamos ali, abraçados, por longos minutos. Senti o calor deles, o amor, a dor, o alívio. Era como se, finalmente, fôssemos uma família de verdade, sem segredos, sem máscaras. Nos dias que se seguiram, a notícia da transformação da empresa se espalhou. Alguns funcionários ficaram desconfiados, outros animados. Tive que lidar com resistência, medo, insegurança. Mas, aos poucos, fomos construindo algo novo.
As reuniões se tornaram mais participativas, as decisões mais democráticas. Vi pessoas florescendo, ideias surgindo, laços se fortalecendo. Daniel foi meu apoio em tudo. Nos momentos de dúvida, ele me lembrava do porquê de eu ter tomado aquela decisão. Você fez o certo, dizia, segurando minha mão nas noites em que eu não conseguia dormir. Você está mudando vidas. Meus filhos, ainda pequenos, começaram a entender o valor do trabalho em equipe, da solidariedade. Lucas, um dia, me perguntou: Mamãe, por que você não quis ficar rica? Sorri, acariciando o cabelo dele. Porque ser rica não é só ter dinheiro, meu amor. É ter pessoas ao nosso lado, é construir algo juntos. Minha mãe, agora aposentada, passou a dedicar mais tempo aos netos, à jardinagem, aos livros que sempre quis ler. Meu pai, mesmo relutante, aceitou um cargo de conselheiro na empresa, ajudando os mais jovens, contando histórias do passado, ensinando o que aprendeu com os próprios erros. Houve momentos difíceis, claro. Nem todos aceitaram a mudança de imediato. Alguns funcionários antigos, acostumados com a hierarquia rígida, sentiram-se inseguros. Tive que aprender a ouvir, a ceder, a confiar. Mas, com o tempo, vi a empresa se transformar em algo maior do que eu jamais imaginei. E, no meio de tudo isso, descobri algo sobre mim mesma. Descobri que não preciso carregar o mundo nas costas, que posso pedir ajuda, que posso ser vulnerável. Descobri que o verdadeiro legado dos meus pais não era a empresa em si, mas a coragem de recomeçar, de arriscar, de amar. Hoje, quando caminho pelos corredores da fábrica, vejo rostos felizes, ouço risadas, sinto o cheiro da madeira misturado ao cheiro de café fresco. Vejo meus pais conversando com os funcionários, meus filhos brincando no jardim, Daniel me esperando na porta do escritório. Sinto, finalmente, que pertenço a esse lugar, que faço parte de algo maior. Às vezes, penso em como teria sido fácil aceitar a proposta de compra, fugir de tudo, começar uma vida nova em outro lugar. Mas sei que teria me arrependido. Sei que o dinheiro não compraria a paz que sinto agora, nem o orgulho de ver minha família unida, minha empresa florescendo, meus funcionários realizados. O segredo que revelei naquela noite mudou tudo. Não só para mim, mas para todos ao meu redor. E, se posso deixar uma mensagem para quem está ouvindo minha história, é esta: não tenha medo de enfrentar a verdade, de dividir o peso, de construir algo novo. O verdadeiro valor está nas pessoas, nos laços, no amor. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque, no fim das contas, todos nós temos segredos, todos nós carregamos fardos. Mas, juntos, podemos transformar dor em esperança, medo em coragem, passado em futuro. E, enquanto escrevo estas palavras, sinto uma gratidão imensa por tudo que vivi, por cada lágrima, cada sorriso, cada escolha difícil. Porque, no fim, foi tudo isso que me trouxe até aqui, e é só o começo de uma nova história. A noite em que revelei o segredo ficou marcada em mim como uma cicatriz bonita, daquelas que a gente aprende a admirar com o tempo. Nos dias seguintes, a repercussão foi muito maior do que eu imaginava. Não só dentro da empresa, mas também na família, nos círculos de amizade, até mesmo na cidade pequena onde crescemos. As pessoas me paravam na rua para perguntar se era verdade, se eu realmente tinha recusado uma fortuna para manter a empresa viva, se meus pais sabiam de tudo, se eu não tinha medo de perder tudo. Eu respondia com um sorriso cansado, mas sincero. Sim, é verdade. E sim, eu tenho medo. Mas tenho mais medo de me arrepender de não ter tentado. Era estranho ser vista como corajosa, quando, por dentro, eu me sentia tão frágil, tão exposta. Mas, aos poucos, fui entendendo que coragem não é a ausência de medo, e sim a decisão de seguir em frente apesar dele. A relação com meus pais mudou de um jeito sutil, mas profundo. Antes, havia entre nós uma espécie de muro invisível, feito de expectativas, de cobranças não ditas, de mágoas antigas. Depois daquela noite, começamos a conversar de verdade. Minha mãe me contou histórias que eu nunca tinha ouvido, de quando ela e meu pai dormiam no chão da fábrica porque não tinham dinheiro para pagar aluguel, de como ela chorava escondida no banheiro para não me acordar,
de como sonhava em me ver livre daquele ciclo de sacrifício. Eu queria que você fosse feliz, filha. Ela me disse, uma tarde, sentadas no jardim, as mãos dela já enrugadas segurando as minhas. Queria que você tivesse escolhas. E, no fim, você escolheu ficar. Isso me orgulha, mas também me dói. Porque sei o quanto pesa. Eu chorei, ali, sem vergonha. Mãe, eu escolhi porque amo isso aqui. Amo vocês. E, agora, amo as pessoas que trabalham conosco. Não é só um negócio, é uma história. Nossa história. Meu pai, por outro lado, demorou mais a se abrir. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mais afeito ao trabalho manual do que às conversas profundas. Mas, um dia, me chamou para caminhar pela fábrica, como fazia quando eu era criança. Paramos diante de uma das máquinas antigas, que ele mesmo tinha consertado dezenas de vezes. Você sabe, filha, eu nunca fui bom com números, nem com palavras. Mas sempre tentei fazer o melhor. Quando você nasceu, prometi para mim mesmo que nunca deixaria faltar nada para você. E, por isso, fiz muita besteira. Peguei empréstimos, confiei em gente errada, quase perdi tudo. Sua mãe segurou as pontas, como sempre. E você? Você veio e salvou tudo. Não sei se mereço tanto. Eu abracei meu pai, sentindo o cheiro de serragem, de suor, de amor. Pai, você me ensinou a nunca desistir. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Esses momentos de reconciliação foram, para mim, mais valiosos do que qualquer lucro. Senti que, finalmente, estávamos nos vendo como pessoas, não só como papéis, filha, mãe, pai, chefe, herdeira. E, nesse processo, fui me redescobrindo também. A empresa, agora cooperativa, passou por uma fase de adaptação intensa. Tive que aprender a delegar, a ouvir opiniões divergentes, a lidar com conflitos internos. Nem sempre foi fácil. Houve reuniões tensas, decisões difíceis, funcionários que preferiram sair a se adaptar ao novo modelo. Mas, para cada perda, houve um ganho. Vi pessoas antes apagadas florescerem, trazerem ideias inovadoras, se sentirem parte de algo maior. Uma das funcionárias mais antigas, Dona Cida, me procurou um dia, emocionada. Nunca pensei que ia ver isso acontecer, menina. Trabalhei aqui a vida toda, vi muita coisa mudar, mas sempre achei que a gente era só número. Agora, sinto que faço parte de verdade. Essas palavras me deram forças nos dias em que tudo parecia desmoronar. Porque, sim, houve dias assim. Dias em que as contas não fechavam, em que os fornecedores atrasavam, em que eu me perguntava se tinha feito a escolha certa. Daniel, meu marido, foi meu porto seguro. Ele me ouvia desabafar, me ajudava a pensar em soluções, cuidava das crianças quando eu precisava ficar até tarde na fábrica. Uma noite, depois de um dia especialmente difícil, sentei na varanda com ele, olhando as luzes da cidade ao longe. E se eu estiver errada, Daniel? E se eu destruir tudo o que meus pais construíram? Ele me abraçou, apertando forte. Você não está destruindo nada. Está transformando. E transformação dói, assusta, mas é necessária. Você está dando um novo sentido para tudo isso. E, se der errado, a gente recomeça. Juntos. Essas palavras ficaram comigo. Juntos. Era isso que eu queria construir, não só uma empresa, mas uma comunidade, uma família ampliada, onde todos tivessem voz, vez, dignidade. Com o tempo, a empresa começou a prosperar de novo. Os funcionários, agora sócios, se dedicavam mais, cuidavam dos recursos, traziam clientes, inovavam nos processos. Criamos um programa de capacitação, investimos em tecnologia, abrimos espaço para jovens aprendizes. Vi, com orgulho, a fábrica se tornar referência na região, não só pela qualidade dos móveis, mas pelo modelo de gestão humana e participativa. Meus filhos cresceram nesse ambiente de colaboração. Lucas, sempre curioso, adorava visitar a fábrica, conversar com os funcionários, aprender sobre as máquinas. Sofia, mais sensível, gostava de desenhar móveis, sonhava em ser designer.
Eu incentivava os dois a seguirem seus próprios caminhos, sem pressão, sem expectativas irreais. Um dia, Lucas me perguntou: Mamãe, você acha que eu vou trabalhar aqui quando crescer? Sorri, acariciando o rosto dele. Você pode ser o que quiser, meu amor. Se quiser trabalhar aqui, será bem-vindo. Mas, se quiser voar, eu vou te apoiar. Essas conversas me faziam pensar em como meus pais, apesar de todos os erros, sempre quiseram o melhor para mim. E como, agora, eu queria o melhor para meus filhos. Não um caminho pronto, mas a liberdade de escolher. Aos poucos, fui me permitindo sonhar de novo. Voltei a desenhar, uma paixão antiga que tinha deixado de lado. Criei uma linha de móveis inspirada nas histórias da nossa família. Cada peça com um nome, uma memória, uma homenagem. Os clientes adoraram. A empresa ganhou prêmios, saiu em revistas, virou exemplo para outras pequenas fábricas. Mas, mais do que o sucesso financeiro, o que me enchia de orgulho era ver as pessoas felizes, realizadas, sentindo que pertenciam a algo maior. Vi funcionários antes desmotivados se tornarem líderes, vi jovens aprendizes se tornarem mestres, vi famílias inteiras mudando de vida. E, no meio de tudo isso, reencontrei a mim mesma. Descobri que posso ser forte e sensível, líder e filha, mãe e empresária. Descobri que não preciso ser perfeita, que posso errar, pedir ajuda, recomeçar. Houve um momento, alguns meses depois da transformação, que ficou gravado em mim. Era uma tarde de sexta-feira, a fábrica já quase vazia, o sol se pondo atrás das árvores. Sentei no banco do jardim, exausta, mas feliz. Minha mãe veio até mim, sentou ao meu lado, ficou em silêncio por um tempo. Você sabe, filha, eu nunca imaginei que a nossa empresa ia chegar tão longe. Quando começamos, era só um sonho pequeno, uma esperança de dias melhores. Hoje, vejo que você fez esse sonho crescer, se transformar. Tenho muito orgulho de você. Olhei para ela, emocionada. Mãe, eu só continuei o que vocês começaram. E, agora, todo mundo pode continuar junto. Ela sorriu, enxugando uma lágrima. É isso que importa. Que ninguém carregue o peso sozinha. Que a gente divida, compartilhe, cresça junto. Essas palavras ficaram comigo. Dividir o peso, compartilhar, crescer junto. Era isso que eu queria para minha vida, para minha família, para a empresa. Com o tempo, os laços familiares se fortaleceram. As festas de fim de ano, antes tensas, cheias de cobranças e comparações, se tornaram momentos de celebração verdadeira. Meus pais, agora mais tranquilos, aproveitavam os netos, viajavam, cuidavam do jardim. Daniel e eu redescobrimos o prazer de estar juntos, de sonhar juntos, de construir uma vida com sentido. E, no fundo, eu sabia que tudo isso só foi possível porque tive coragem de revelar o segredo, de enfrentar a verdade, de escolher o caminho mais difícil. Porque, às vezes, o que parece uma perda é, na verdade, um ganho. E o que parece um fardo é, na verdade, um presente. Hoje, quando olho para trás, vejo uma trajetória cheia de desafios, de dores, de superações. Mas vejo, acima de tudo, uma história de amor. Amor pelos meus pais, pelos meus filhos, pelos funcionários, por mim mesma. Uma história de coragem, de transformação, de esperança. E, se você chegou até aqui, ouvindo minha história, quero te dizer, não tenha medo de mudar, de recomeçar, de dividir o peso. Não tenha medo de ser vulnerável, de pedir ajuda, de construir algo novo. Porque, no fim das contas, o que realmente importa são as pessoas, os laços, o amor. Os meses seguintes àquela noite de revelação foram como um lento desabrochar, uma primavera que chega depois de um inverno longo e silencioso. A cada semana, eu sentia a empresa se transformando, como se um novo espírito tivesse tomado conta dos corredores, das oficinas, das salas de reunião. Era como se, finalmente, todos pudessem respirar juntos, sem medo, sem segredos, sem aquela sensação de que algo estava sempre prestes a desmoronar. No início, claro, houve resistência. Alguns funcionários mais antigos, acostumados à hierarquia rígida, olhavam para mim com desconfiança.
Lembro de uma reunião em que o seu Jorge, nosso marceneiro mais experiente, levantou a mão e disse, com a voz rouca de quem já viu muita coisa: Dona Mariana, a senhora tem certeza disso? Cooperativa é bonito no papel, mas na prática. E se der errado? E se alguém se aproveitar? Eu respirei fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Seu Jorge, eu não tenho todas as respostas. Mas sei que, se a gente não tentar, nunca vai saber. E, se der errado, a gente conserta junto. Como sempre fizemos. Ele me olhou por um longo tempo, depois assentiu devagar. A senhora é corajosa. Sua mãe também era. Vamos tentar. Esses pequenos gestos de confiança foram me dando forças. Aos poucos, as pessoas começaram a se abrir, a trazer ideias, a participar de verdade. Criamos comitês para discutir melhorias, grupos de trabalho para pensar em novos produtos, reuniões abertas onde todos podiam falar. No começo, era confuso, barulhento, às vezes até caótico. Mas, com o tempo, fomos encontrando nosso ritmo, nossa voz coletiva. Uma das mudanças mais bonitas foi ver pessoas antes invisíveis ganhando destaque. A Jéssica, por exemplo, que trabalhava no setor de acabamento, sempre quieta, quase tímida, começou a sugerir melhorias nos processos. Um dia, ela me chamou de lado, nervosa, segurando um caderno cheio de anotações. Dona Mariana, eu pensei em umas ideias para economizar material. Posso mostrar? Eu sorri, sentindo um orgulho imenso. Claro, Jéssica. Quero ver tudo. As ideias dela eram simples, mas geniais. Implementamos várias, e logo vimos a diferença nos custos, no desperdício, na qualidade dos produtos. Jéssica virou referência. Foi convidada a liderar um grupo de inovação. Vi o brilho nos olhos dela, a autoestima crescendo, a sensação de pertencimento. Essas pequenas vitórias me faziam acreditar que estávamos no caminho certo. Mas, claro, nem tudo eram flores. Houve momentos de tensão, de conflito, de dúvida. Alguns funcionários não se adaptaram, preferiram sair. Outros tentaram se aproveitar, buscar vantagens pessoais. Tive que aprender a ser firme, a impor limites, a equilibrar democracia com responsabilidade. Daniel, sempre ao meu lado, foi fundamental nesse processo. Ele me ajudava a enxergar as coisas de fora, a não me perder nos detalhes, a lembrar do propósito maior. Às vezes, nas noites silenciosas, depois que as crianças dormiam, sentávamos juntos na varanda, olhando as estrelas. Você acha que a gente vai conseguir, Dani? Eu perguntava, a voz baixa, cheia de incerteza. Ele me abraçava, passava a mão nos meus cabelos. Eu não tenho dúvida. Você tem algo que pouca gente tem, coragem de mudar. E, mesmo que dê errado, você já fez mais do que muita gente faria. Essas palavras me embalavam, me davam forças para seguir. Porque, no fundo, o medo nunca desaparece. Ele só muda de forma, de intensidade. Mas, quando a gente tem alguém ao lado, tudo fica mais leve. Meus pais, agora mais presentes, também passaram por um processo de transformação. Minha mãe, que sempre foi o pilar silencioso da família, começou a se permitir descansar, a cuidar de si mesma, a redescobrir prazeres simples. Um dia, a encontrei no jardim, lendo um livro de poesia, os pés descalços na grama. Faz anos que não leio assim, sem pressa, ela disse, sorrindo para mim. Obrigada, filha, por me dar esse tempo. Meu pai, por outro lado, encontrou um novo propósito como conselheiro da empresa. Ele adorava contar histórias do passado, ensinar os mais jovens, compartilhar os erros e acertos de uma vida inteira dedicada ao trabalho. Vi nele um orgulho renovado, uma alegria de ver o legado continuando, mas de um jeito novo, mais leve, mais coletivo. As crianças, Lucas e Sofia, cresceram nesse ambiente de colaboração, de respeito, de escuta. Vi neles uma maturidade precoce, uma empatia rara. Um dia, Lucas chegou da escola com uma dúvida. Mamãe, por que algumas pessoas têm tanto e outras tão pouco? Fiquei em silêncio por um instante, pensando em como responder. Filho, o mundo nem sempre é justo.
Mas a gente pode fazer a nossa parte, dividir o que tem, ajudar quem precisa. É isso que tentamos fazer aqui na empresa. Ele sorriu, satisfeito com a resposta. Então eu quero ajudar também. Esses momentos me faziam acreditar que, apesar de todos os desafios, estávamos plantando sementes de um futuro melhor. A empresa, agora cooperativa, começou a atrair olhares de fora. Recebemos visitas de outras fábricas, de estudantes, de jornalistas. Fui convidada a dar palestras, a contar nossa história em eventos, a inspirar outras mulheres empreendedoras. No começo, eu me sentia desconfortável, insegura. Mas, aos poucos, fui ganhando confiança, aprendendo a valorizar minha trajetória, a entender que minha voz podia fazer diferença. Numa dessas palestras, uma jovem me perguntou: o que foi mais difícil, Dona Mariana? Assumir a empresa ou mudar tudo? Pensei por um instante, olhando para o auditório lotado. O mais difícil foi enfrentar meus próprios medos. O medo de decepcionar meus pais, de fracassar, de não ser suficiente. Mas, quando a gente enfrenta o medo, descobre uma força que nem sabia que tinha. Essas palavras, ditas em voz alta, ecoaram em mim por dias. Porque, no fundo, era isso. A coragem de ser vulnerável, de admitir que não sabemos tudo, de pedir ajuda, de construir junto. Com o tempo, a empresa se tornou referência em gestão participativa, em inovação, em responsabilidade social. Criamos projetos com a comunidade, apoiamos escolas, oferecemos cursos gratuitos. Vi jovens antes sem perspectiva encontrando um caminho, uma profissão, um sentido. E, no meio de tudo isso, minha família se fortaleceu. As festas de fim de ano, antes cheias de tensão, se tornaram celebrações verdadeiras, cheias de risos, de abraços, de histórias compartilhadas. Meus pais, agora mais tranquilos, aproveitavam os netos, viajavam, cuidavam do jardim. Daniel e eu redescobrimos o prazer de estar juntos, de sonhar juntos, de construir uma vida com sentido. Houve um momento, alguns anos depois, que ficou gravado em mim. Era o aniversário de 45 anos da empresa. Organizamos uma grande festa, com todos os funcionários, suas famílias, amigos, parceiros. O salão estava cheio, as mesas decoradas com flores do campo, as crianças correndo, os adultos conversando animados. No meio da festa, meu pai pediu a palavra. Subiu ao palco, o microfone tremendo nas mãos. Eu queria dizer uma coisa, começou, a voz embargada. Quando eu e a Ana começamos essa empresa, nunca imaginamos que ela chegaria tão longe. Tivemos medo, erramos, quase desistimos. Mas, hoje, vejo que tudo valeu a pena. Porque minha filha teve coragem de mudar, de fazer diferente, de dividir. E, por isso, eu sou o pai mais orgulhoso do mundo. As pessoas aplaudiram, emocionadas. Eu chorei, abraçada à minha mãe, sentindo o peso de anos de luta se transformando em gratidão, em amor, em esperança. Depois da festa, sentei sozinha no jardim, olhando as estrelas. Pensei em tudo que vivi, em tudo que aprendi, em tudo que ainda quero construir. Senti uma paz profunda, uma certeza de que, apesar dos desafios, estou no caminho certo. E, se você está ouvindo minha história, quero te dizer, não tenha medo de mudar, de recomeçar, de dividir o peso. Não tenha medo de ser vulnerável, de pedir ajuda, de construir algo novo. Porque, no fim das contas, o que realmente importa são as pessoas, os laços, o amor. Os anos passaram, e a cada ciclo, eu sentia que a empresa, a família e eu mesma estávamos em constante transformação. O que começou como um segredo guardado no peito, uma decisão solitária, foi se tornando uma corrente de mudanças que atravessou gerações, laços e até mesmo a cidade onde vivíamos. A cada novo desafio, eu me via voltando àquela noite do aniversário de 40 anos da empresa, ao momento em que decidi não vender, ao instante em que olhei nos olhos dos meus pais, e pela primeira vez, senti que estavam orando não só o suor deles, mas também a minha própria verdade. A cooperativa se consolidou. No início, a adaptação foi lenta, cheia de dúvidas e tropeços. Mas, com o tempo, a cultura de participação se enraizou. Os funcionários, agora sócios,
passaram a se sentir verdadeiramente donos do negócio. As decisões eram tomadas em assembleias, e cada voto tinha peso real. Vi pessoas que antes mal se cumprimentavam se unirem em projetos, discutirem ideias, defenderem pontos de vista com paixão. O ambiente mudou. O medo deu lugar à confiança. A desconfiança cedeu espaço à colaboração. Lembro de uma manhã chuvosa, quando a produção precisou parar por falta de matéria-prima. Em outros tempos, teria sido motivo de pânico, de acusações, de dedos apontados. Mas, naquele dia, vi todos se reunirem no refeitório, discutindo soluções, ligando para fornecedores, organizando mutirões para buscar alternativas. No fim do dia, conseguimos retomar parte da produção e, mais importante, ninguém se sentiu sozinho. Era como se, finalmente, tivéssemos entendido o verdadeiro significado de comunidade. Minha relação com meus pais também se aprofundou. Eles, que antes carregavam o peso do mundo nos ombros, começaram a se permitir viver. Minha mãe se envolveu em projetos sociais, ajudando mulheres da comunidade a empreenderem, a buscarem independência. Meu pai, sempre apaixonado por ensinar, passou a dar oficinas para jovens aprendizes, transmitindo o conhecimento de uma vida inteira. Vi nos olhos deles um brilho novo, uma leveza que eu nunca tinha visto antes. Em casa, Daniel e eu nos tornamos parceiros ainda mais próximos. Ele, que sempre foi meu porto seguro, passou a se envolver mais com a empresa, trazendo ideias de sustentabilidade, de inovação, de cuidado com o meio ambiente. Nossos filhos cresceram vendo os pais trabalhando juntos, enfrentando desafios, comemorando conquistas. Lucas, agora adolescente, começou a se interessar por design industrial, enquanto Sofia, com seu olhar sensível, se envolveu em projetos de arte e inclusão social. As conversas em família mudaram. Não eram mais sobre dívidas, prazos, medos. Falávamos de sonhos, de possibilidades, de como poderíamos impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. As refeições, antes apressadas, se tornaram momentos de partilha, de escuta, de carinho. Senti que, finalmente, estávamos vivendo a vida que sempre sonhamos, mesmo que de um jeito diferente do que imaginávamos. A empresa, agora reconhecida como referência em gestão participativa, começou a receber prêmios, convites para eventos, reportagens em jornais e revistas. Fui convidada a contar nossa história em congressos, a inspirar outras mulheres, outros empresários, outras famílias. No início, eu tremia ao subir no palco, sentia o coração disparar, as mãos suarem. Mas, a cada relato, a cada olhar emocionado na plateia, eu entendia que minha história era, na verdade, a história de muitas pessoas. Gente que, como eu, carregava segredos, medos, sonhos não ditos. Numa dessas palestras, uma mulher me procurou no final, os olhos marejados. Eu também herdei a empresa dos meus pais, ela disse, a voz embargada. E, às vezes, sinto que estou traindo a memória deles ao querer mudar as coisas. Mas, ouvindo você, percebi que honrar o passado não é repetir tudo igual, mas ter coragem de fazer diferente quando é preciso. Abracei aquela mulher como se abraçasse a mim mesma, anos atrás, perdida entre o desejo de agradar e a necessidade de ser fiel à minha verdade. Você não está sozinha, sussurrei. E, se precisar de apoio, pode contar comigo. Esses encontros me mostraram que, ao dividir minha história, eu também estava ajudando outras pessoas a encontrarem coragem para mudar, para recomeçar, para revelar seus próprios segredos. Na empresa, as mudanças continuaram. Criamos um fundo de apoio para funcionários em situação de vulnerabilidade, investimos em educação, em saúde, em bem-estar. Vi famílias inteiras mudando de vida, jovens antes sem perspectiva se tornando líderes, mulheres conquistando espaço, respeito, autonomia. A cada conquista, eu me lembrava dos sacrifícios dos meus pais, do quanto eles sonharam com um futuro melhor para mim, e de como, agora, eu podia sonhar junto com eles, com meus filhos, com todos que faziam parte daquela história. Houve momentos difíceis, claro. Crises econômicas, mudanças no mercado, concorrência desleal. Mas, a cada desafio, sentíamos que estávamos mais preparados, mais unidos, mais resilientes. Aprendemos a celebrar as pequenas vitórias, a não nos abater com os fracassos, a confiar no processo.
Uma noite, depois de um dia especialmente difícil, sentei no jardim com minha mãe. O céu estava estrelado, o ar fresco, o cheiro de terra molhada. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos, sentindo a presença uma da outra. Você está cansada, filha? Ela perguntou, a voz suave. Um pouco, mãe. Às vezes, sinto que não vou dar conta. Que é grande demais para mim. Ela sorriu, apertando minha mão. Eu também me sentia assim. Muitas vezes. Mas sabe o que me fazia continuar? Saber que eu não estava sozinha. Que tinha seu pai, você, as pessoas que acreditavam em nós. E agora, você tem ainda mais gente ao seu lado. Não precisa carregar tudo sozinha. Essas palavras me aqueceram por dentro. Porque, no fundo, era isso. Aprender a dividir, a confiar, a construir junto. Era esse o verdadeiro segredo. Aquele que só se revela quando a gente tem coragem de ser vulnerável. Com o tempo, fui me permitindo sonhar mais alto. Criei uma linha de móveis inspirada nas histórias dos funcionários, cada peça contando uma trajetória, uma superação, um sonho realizado. Os clientes adoraram. A empresa ganhou ainda mais visibilidade e, mais importante, cada pessoa se sentiu parte daquele sucesso. As festas de fim de ano se tornaram celebrações verdadeiras, cheias de música, de dança, de risos. Meus pais, agora mais velhos, mas cheios de vida, dançavam juntos, rodeados pelos netos, pelos amigos, pelos colegas de trabalho. Daniel e eu, de mãos dadas, olhávamos tudo aquilo com gratidão, sabendo que cada escolha difícil, cada lágrima, cada noite sem dormir tinha valido a pena. Um dia, Lucas me perguntou: Mamãe, você acha que um segredo pode mudar a vida das pessoas? Pensei por um instante, olhando para ele, já quase um homem, mas ainda com o brilho curioso de criança. Acho que sim, filho. Mas não é o segredo em si. É o que a gente faz com ele. Se a gente guarda só para si, ele pesa, machuca. Mas, quando a gente tem coragem de dividir, de contar, de transformar, ele pode virar uma ponte, um recomeço, uma nova história. Ele sorriu, satisfeito com a resposta. E eu senti, mais uma vez, que estava no caminho certo. Hoje, quando olho para trás, vejo uma trajetória cheia de desafios, de dores, de superações. Mas vejo, acima de tudo, uma história de amor. Amor pelos meus pais, pelos meus filhos, pelos funcionários, por mim mesma. Uma história de coragem, de transformação, de esperança. E, se você chegou até aqui, ouvindo minha história, quero te dizer, não tenha medo de mudar, de recomeçar, de dividir o peso. Não tenha medo de ser vulnerável, de pedir ajuda, de construir algo novo. Porque, no fim das contas, o que realmente importa são as pessoas, os laços, o amor. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal, ative o sininho, e continue acompanhando nossas histórias de vida, de superação, de família. Porque, juntos, somos mais fortes. E, juntos, podemos transformar o mundo. Um segredo, uma escolha, uma história de cada vez. Obrigada por me ouvir. E assim, entre lágrimas, escolhas difíceis e muitos recomeços, eu aprendi que o verdadeiro legado não está apenas no que herdamos, mas no que temos coragem de transformar. Se a minha história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de inspiração para enfrentar seus próprios desafios. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário contando o que mais te emocionou. Juntos, podemos construir uma corrente de esperança, coragem e amor. Muito obrigada por me ouvir até aqui, e até a próxima história.